Hoje vamos falar sobre otoplastia, que é a cirurgia para correção de orelha de abano, ou para quem não sabe, o nome científico é prominalus. Bom, eu acho que o principal fator para vocês entenderem o que é uma orelha aberta é a gente avaliar um pouquinho sobre a anatomia. Marcelo, você vai dar aula de anatomia agora? Não é esse o objetivo. Mas para você ter orelha aberta, que é a orelha de abano, você tem que ter dois fatores importantes para caracterizar uma orelha de abano. É quando você não tem esta curvatura aqui, ó, chamada de antihélice, ou quando essa cartilagem interna aqui, que chama concha, ela é muito dura e aberta. Então, quando você não tem a antihélice ou a concha é aberta e grande, você tem uma orelha de abano. Aí você vai para a mesa de cirurgia. Marcelo, mas espera aí, me conta um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá então. Você tem a orelha de abano. Como é que vai ser feita essa cirurgia? Primeira coisa, você vai se avaliar no espelho, te incomodou, vai no cirurgião plástico. Ele vai avaliar a sua orelha e ver a indicação que você tem. Geralmente, o cirurgião plástico tem que reconstruir as duas coisas, a antihélice e diminuir a força dessa cartilagem da concha para a orelha não ficar mais aberta. Qual a idade mínima para operar? 5 anos de idade. Eu sempre falo que antigamente a criança brincava de brincar na rua, xingar, falar palavrão, porrada, bola na rua. Hoje em dia ninguém faz mais isso porque tudo é bullying. Então, para vocês entenderem, bullying é uma palavra muito séria, que acontece muito nos dias atuais e geralmente quem tem orelha de abano sofre muito bullying na fase pré-escolar. Então, a principal indicação é nessa fase para a criança sofrer menos. Então, pais, fiquem atentos, porque geralmente a criança tem um pouquinho de receio de falar sobre isso. Por quê? Porque não querem magoar os pais. Porque como ela nasceu assim, ela acredita que se falar para os pais, ela vai se sentir menos amada, porque quer mudar algumas coisas que os pais deram para ela. Então, procurem suavemente conversar com seu filho. Bom, quero operar uma criança pequena. Vai para o centro cirúrgico, porque essa cirurgia, geralmente ela é feita com anestesia apenas local. Só que para fazer com anestesia local, você vai fazer anestesia em toda a orelha. São várias picadinhas de anestesia local, igual a de dentista. Só que crianças, a partir dos 5 anos de idade até os 12, 15 anos, não conseguem entender muito a diferença de anestesia e toque. Como assim? Quando você faz uma anestesia local, você vai sentir tocar na sua orelha, mas você não sente dor. Crianças abaixo de 15 anos têm uma dificuldade grande de diferenciar isso na hora da cirurgia e acabar não conseguindo fazer pelo nível de ansiedade. Nesses casos, o cirurgião plástico vai indicar levar a pessoa para o centro cirúrgico, vai sedar e anestesiar localmente para poder operar. Então, quem vai fazer a cirurgia de otoplastia muito cedo nos filhos, tem que lembrar que a criança vai ser sedada. E esperou mais a adolescência, faz com anestesia local. Aí opera como? Nós temos várias técnicas. A mais comum e a que tem uma durabilidade maior de resultado, vamos dizer desta forma, é você fazer uma cicatriz na parte retroauricular, rente ao crânio, amolecer a cartilagem da concha, tirar um pedacinho dela para amolecer essa cartilagem interna e dar os pontos para reforçar a cartilagem formando a antihélice. O cirurgião plástico usa várias técnicas nessa hora. Então, amolece a cartilagem da concha, raspa a orelha, dá ponto para a curvatura, pode fazer várias incisões. Tudo depende do grau de curvatura que a sua orelha não tenha. Que quanto mais curvatura você tem, menos técnicas vai ser empregada, porque mais natural vai ficar o resultado. Gente, a cirurgia de orelha é feita assim. Operou, dá os pontinhos aqui atrás e o paciente vai para casa. É uma cirurgia um pouco dolorosa no pós-operatório, porque o ponto é dado nesse osso aqui do crânio, aqui atrás, chama mastoide, e isso incomoda nos primeiros 2 dias. A gente sempre brinca que a cirurgia de orelha é uma cirurgia simples, mas um pouquinho dolorosa no pós-operatório. Usa uma faixa na cabeça em torno de 5 a 7 dias, 24 horas, em alguns casos mais tempo, e depois geralmente o cirurgião plástico pede para usar 12 horas, dependendo do tempo que cada cirurgião plástico tem a sua experiência, tá bom? Claro, gente, que existem várias técnicas diferentes, técnicas fechadas, abertas, colocar aparelhos de forma diferente,
mas a mais comum é essa que eu estou explicando para vocês e é a mais utilizada por todos os cirurgiões plásticos. Combinado? Resultado final, leve média de 4 a 6 meses para ela ganhar todas as formas e definições. Porque quando você opera, eu gosto de explicar bem que a orelha ela vai ficar no formato anatômico e sempre uma vai ficar diferente da outra, porque nós já somos diferentes. Eu dou sempre o meu exemplo, ó. Eu tô cabeludo agora, mas vamos lá. Se vocês olharem minha orelha do lado direito, tem todas as curvaturas. A do lado esquerdo tem tipo um biquinho aqui, ó. Não é que ninguém me mordeu não, tá, gente? Tipo o Mike Tyson lá lutando. Na verdade, eu nasci assim. E não tem como melhorar isso daqui. Então, nós vamos ser sempre levemente assimétricos, tá bom? Ah, uma dica importante. O cirurgião plástico geralmente dá uma leve hipercorrigida. O que eu quero dizer com isso? Ele sempre dá pontos um pouquinho mais fortes nessas cartilagens. Por quê? Porque a orelha, como tem cartilagem, tem uma propriedade de dar uma leve voltada para o lugar que ela era antes. Em torno de 7% pode dar uma leve recidiva, tá bom? Então, fica a dica, várias orientações para vocês entenderem, e aí conversa com o cirurgião para ver qual o melhor caso, a sua indicação e, obviamente, o tipo de anestesia que você vai precisar. Abraço para vocês!